TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 5º domingo da Páscoa. E o Evangelho desse final de semana traz para nós Jesus falando sobre a videira, sobre um pé de uva. Na semana passada, Jesus também fala do reino de Deus, falando das ovelhas, do pastor. Uma realidade que para a época era muito comum. Então Jesus falando de assuntos que o povo conhecia, falando das ovelhas, falando do pastor que cuidava das ovelhas, era o bom pastor, aquele que defendia as ovelhas, que cuidava. E agora Jesus usa algo também muito comum naquela época, que era a videira. Todos tinham pelo menos um pé de videira na sua casa. Essa dimensão da produção de vinho em grande escala foi algo que foi aparecer depois. Mas no período de Jesus Cristo, a produção do vinho era algo da família. Então todos tinham uma pequena produção de vinho e produzia-se o vinho para o consumo familiar. Eram 3 coisas que todos os judeus tinham na sua despensa. Fazia parte do consumo normal da vida de um judeu e que tinha produzindo no quintal de casa, que era a vinha e também o azeite, então os pés de oliva, e o trigo. Claro que o trigo não era muito pequena uma produção, porque não dava para ter meia dúzia de pé de trigo, mas também não eram produções assim em grande escala. Eram produções até que juntavam uma família com a outra, porque era uso diário. Então, em toda a mesa tinha pão, o vinho e também o azeite. Eram alimentos cotidianos da vida do judeu. Então, Jesus, quando fala da videira, ele está falando de algo que todo mundo conhecia. As pessoas conheciam o que era um pé de uva. Como a videira era cuidada. Por quê? A família cuidava da videira. Então a criança, desde pequena, ela já sabia como é que se podava uma uva, o que tinha que fazer com o pé de uva, a videira, qual era a época que se podava, tudo isso.
Então Jesus fala disso. Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, aquele que cuida. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Então a poda, se um galho não está dando frutos, é cortado da videira, porque está lá somente para fazer o quê? Sugar os nutrientes. E quando é um galho que produz, ele é limpo, ele é aparado. Quem conhece uma videira sabe que a videira, quando ela é podada, quando ela é cuidada para que ela vá se produzir, não é um aspecto muito belo. Porque é tirado todos os galhos, tirado todas as folhas, ela fica praticamente como se fosse seca. Mas aí é que está a beleza do cultivo. Toda a limpeza, cada galho cortado no momento certo, no tamanho certo, na época da colheita, ou na época que vai começar a produzir os frutos, a beleza da videira. Então, tem toda essa técnica, tem todo esse cuidado. E realmente, quando nós olhamos para a videira, que foi podada, como eu estava dizendo, o aspecto não é o mais belo. Podemos dizer assim, a videira sofre com a poda. Porque é uma árvore cheia de folhas, folhas bonitas, o agricultor vai lá, corta todas aquelas folhas, limpa tudo, deixa tudo sem nada, para que a videira possa começar a produzir e trazer frutos belos, firmes. Tudo isso tem um processo, e esse processo muitas vezes é dolorido. E aqui Jesus nos compara isso, dizendo, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está permanecendo em mim vai dar frutos, mas quem não permanece é cortado. E nenhum ramo cortado, ele sobrevive. Jesus está dizendo isso, que nós temos que estar enxertados, presos na videira. Então, meu irmão, minha irmã, nós só damos frutos de salvação, frutos de vida eterna, frutos de caridade, de bondade, de amor, de misericórdia, porque estamos grudados, presos, fazemos parte da videira que é Jesus. Não é por nossa conta. Ninguém oferece o de melhor que tem, se não for através da graça de Deus, se não for através da misericórdia de Deus. Por isso, Jesus nos compara aos ramos. E realmente, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Tudo que fazemos é porque Deus é misericordioso para conosco. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa, cada um de nós, precisamos perceber que temos que estar cada vez mais grudados nessa videira que é Jesus. E essa videira que é Jesus também tem o seu lugar neste mundo. É a igreja. Nessa dimensão nós podemos até aumentar essa realidade. A igreja é a videira. Jesus é o agricultor dessa videira. Então nós precisamos estar aonde? Vinculados à igreja. Nós não podemos fazer as coisas separadas da igreja. Mesmo que em alguma outra situação a gente até não concorde com certas coisas que a gente acha que a igreja está fazendo de errado. Nós precisamos lembrar, peraí, eu preciso estar preso à videira, à igreja, para poder dar frutos. Porque nós, na nossa limitação, não temos uma visão macro das coisas. Temos uma visão muito limitada. E isso faz o quê? Faz com que a gente não produza frutos como deveríamos. Então, o Senhor nos chama para permanecer nele, para permanecer na videira, na igreja, para dar frutos. E meu irmão, minha irmã, e não ter medo também das podas. A poda que muitas vezes nós passamos, como galhos, ramos, vinculados à videira, é para o nosso bem. O Senhor quer que nós produzamos mais frutos, para o bem do reino de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, é chamado a não ter medo das podas.
Talvez Deus vem podando muitas atitudes nossas, muitas situações, para que a gente possa produzir mais frutos. E também, Jesus fala uma coisa importante. Como sempre, tudo aquilo que o Senhor fala, mas nesse texto ele diz assim: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Então, para que a gente possa pedir ao Senhor, é preciso estar nele. Tem que estar com Jesus para pedir, permanecer. O que é permanecer? É estar, é fazer o caminho junto. Isso é permanecer, fazer o caminho junto. Tanto nos bons momentos, quanto nos maus momentos. É como numa família, um casal. Assume o sacramento do matrimônio. Aquela promessa que o cônjuge faz para o seu cônjuge, que o padre apenas é uma testemunha, fala disso. Eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Quer dizer, eu permaneço todos os momentos com você. Em momentos bons e em momentos não bons. Mas eu vou permanecer, é uma promessa. Jesus está pedindo isso. Se vocês permanecerem comigo em todos os momentos, vocês poderão pedir o que vocês quiserem. E vos será dado. E nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. Nós somos chamados a dar frutos. Frutos do quê? Frutos de misericórdia, frutos de caridade, frutos de bondade, de mansidão, de tanta coisa que o mundo está precisando, nós somos chamados a isso. Não somos chamados a dar frutos de revelia, de brigas, nem frutos de violência, nada disso. Somos chamados a dar frutos bons e muitos frutos. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a nossa missão. Domingo passado, sermos do rebanho do Senhor, Jesus como bom pastor, e neste nós fazemos parte da videira que é Jesus, que é a sua igreja. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, através das mãos generosas de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.